Em uma câmara úmida de Genebra, onde o cheiro de éter e decomposição pairava como um véu, Victor Frankenstein curvava-se sobre pergaminhos amarelados. As paredes, cobertas de prateleiras abarrotadas de frascos com órgãos conservados em líquido turvo, pareciam respirar com o pulsar de uma vida mórbida. Seus dedos manchados de tinta e sangue seco traçavam diagramas de corpos desmembrados, enquanto a luz de velas tremeluzentes projetava sombras que dançavam como espectros. Desde a infância, fora consumido por uma fome insaciável. Desvendar o segredo da vida. Aos 12 anos após a morte da mãe, seu coração endureceu como pedra. Observara o corpo dela, pálido e frio, e jurara vencer a morte não importando o preço. Os livros de alquimia, com suas promessas de glória e transcendência, sussurravam-lhe ao ouvido como demônios familiares. Paracelso, Agripa, Albertus, Magnus. Seus ensinamentos eram hinos que ecoavam em sua mente febril. Na universidade, enquanto colegas dormiam, ele roubava cadáveres dos cemitérios, arrastando-os pela neve como um ladrão de almas. Costurava membros em formas grotescas, unindo músculos de mendigos a ossos de nobres, como se a hierarquia social pudesse ser dissolvida em sua mesa de trabalho. Certa noite, ao remover o coração de um jovem afogado, Victor sentiu-o pulsar sob suas mãos. Um espasmo residual, como um último suspiro. "Está vivo!" gritou, derrubando o frasco de formol. O líquido espalhou-se pelo chão, formando poças que pareciam rostos humanos. A partir de então, sua obsessão tornou-se febre. Passava dias sem dormir, os olhos injetados fixos em diagramas de sistemas nervosos, enquanto sussurrava: "Serei o primeiro a desafiar a morte." Mas em seu coração, uma voz sussurrava: "E se tua criação te devorar?" Ignorava-a, entretanto, a cada órgão costurado, a cada veia ligada. Sua sanidade desfiava-se como linha de cânhamo. Nas madrugadas, quando o silêncio era cortado apenas pelo rangido do laboratório, ele via rostos nas chamas das velas. Sua mãe, sorrindo com reprovação, Elizabeth, sua noiva, desvanecendo-se como fumaça. Uma noite, ao injetar fluido galvânico no crânio de um cadáver, o corpo estremeceu. Victor recuou, derrubando uma jarra de sanguessugas. Os vermes, caindo no chão, rastejaram em sua direção, como se atraídos por seu desespero. "Não temas", disse a si mesmo. "Tu és o Deus deste novo mundo." Mas ao olhar para o espelho rachado do laboratório, não viu um Deus, apenas um homem com olheiras profundas e um sorriso que não alcançava os olhos. Quando finalmente reuniu coragem para dar o último passo, unir todas as peças em uma forma humana, o ar ficou denso como chumbo. O cadáver sobre a mesa, uma colagem de carne roubada, parecia observá-lo com órbitas vazias. "Amanhã", prometeu tremendo. "Amanhã tu viverás." Mas naquela noite, sonhou com um bebê, nascido de uma mulher morta. A criança, com dentes afiados e dedos longos, arranhava seu rosto enquanto ria. Victor acordou gritando, o suor frio misturando-se às lágrimas. Sabia, então, que sua jornada não era mais sobre ciência ou glória. Era sobre medo. O medo de que, ao criar vida, ele próprio estivesse se tornando um monstro. A tempestade rugia como uma besta enfurecida, sacudindo as janelas do laboratório com violência. Victor, pálido como os cadáveres que colecionava, ajustou os eletrodos no pescoço da criatura. O ar estava carregado de ozônio, e o cheiro de carne em decomposição misturava-se ao do ferro enferrujado. "Esta noite", sussurrou, os dedos trêmulos acendendo as velas que iluminavam a mesa de pedra. "Esta noite, vencerás a morte." O corpo sobre a mesa era uma colcha de retalhos macabros, membros de um estudante afogado, costas de um lenhador esmagado, um crânio fendido de um suicida. Victor costurara cada parte com linha encerada, os pontos grossos como vermes inchados. O rosto, composto de retalhos de pele amarelada, parecia uma máscara grotesca. Lábios finos demais,
nariz torto, pálpebras pesadas como cortinas de um teatro abandonado. Perfeito, mentiu a si mesmo, enxugando o suor que escorria por suas têmporas. À meia-noite ligou os fios ao gerador. O laboratório estremeceu com o zumbido da máquina, e raios artificiais dançaram entre as bobinas. "Viva!" ordenou, lançando a alavanca. Um clarão esverdeado iluminou a sala, e a criatura tremeu. Seus dedos, longos e pálidos como raízes de árvores mortas, contraíram-se. Os olhos, 2 globos amarelados, injetados de veias negras, abriram-se fixando-se em Victor. O ar ficou denso, como se a própria atmosfera temesse respirar. A criatura sentou-se, os movimentos desengonçados, e soltou um gemido que ecoou como o ranger de um navio naufragado. "Pai", disse, voz arrastada e úmida como terra revolvida. Victor cambaleou para trás, derrubando frascos de líquido preservativo. O cheiro de formol e sangue encheu o ar, enquanto a criatura erguia-se, sua altura tocando o teto. Seu corpo era uma sinfonia de horrores, costuras rompidas pingando líquido escuro, músculos expostos que tremiam como asas de morcego, e um abdômen inchado, onde órgãos mal conectados borbulhavam sob a pele translúcida. "Por que me fizeste assim?" perguntou, estendendo uma mão que terminava em garras negras. Victor, paralisado, viu a própria morte refletida naquela face disforme. A criatura deu um passo à frente, os pés descalços deixando pegadas úmidas no chão. Victor recuou, tropeçando em instrumentos cirúrgicos. "Monstro!" gritou, agarrando um bisturi. Mas a criatura não atacou. Apenas inclinou a cabeça como um cão confuso e estendeu a mão em súplica. "Tua mão é tão fria", murmurou, tocando o ar próximo a Victor. "Dói. Tudo dói." Foi então que Victor viu, sob a pele translúcida do monstro, órgãos pulsavam em ritmos erráticos. Um coração grande demais batia contra costelas quebradas. Intestinos retorcidos como serpentes lutavam por espaço. A criatura era um erro ambulante, uma abominação que desafiava as leis da natureza. Com um grito inumano, Victor fugiu, deixando o laboratório às escuras. Atrás dele, ouviu o som de carne batendo contra a pedra e um lamento que parecia vir de todas as direções. "Pai, não me abandones." Mas ele correu, as lágrimas congelando em seu rosto até que a porta do laboratório se fechou, selando o destino de ambos. Na manhã seguinte, quando os criados encontraram o laboratório vazio, juraram ter ouvido sussurros nas paredes. E na mesa de pedra, entre poças de líquido escuro, havia uma única pegada, grande demais, profunda demais, apontando para a janela aberta. Abandonado, o monstro arrastou-se para as sombras das florestas, onde a luz do sol mal penetrava a copa das árvores. Seus primeiros passos foram um calvário. Músculos mal costurados rasgavam a cada movimento, e o cheiro de sua carne em decomposição atraía enxames de moscas. Dormia em covas úmidas, cobrindo-se com folhas mortas para esconder a pele translúcida. À noite, quando a lua tingia o mundo de prata, arrastava-se até riachos para beber, mas a água refletia apenas uma caricatura de humano. Olhos amarelados, lábios rachados e um sorriso que não combinava com o horror de seu rosto. A fome, porém, era mais forte que o desespero. Certa madrugada, espreitou uma cabana isolada onde uma família dormia. Através das frestas viu uma criança de cabelos dourados adormecida, um anjo em miniatura. "Inocente", sussurrou, estendendo uma mão trêmula. Mas ao tocar a janela, o vidro estilhaçou-se e a criança acordou gritando. "Demônio!" berrou o pai, brandindo uma pá. O monstro recuou, mas não antes que o homem golpeasse seu ombro, rasgando a pele já frágil. Sangue negro jorrou, misturando-se à neve. Fugiu para as montanhas onde o frio mordia sua carne exposta. Encontrou abrigo em uma caverna, onde ossos de animais antigos sussurravam segredos de morte. Foi ali que aprendeu a caçar, afundando dentes afiados em cervos e lobos. Mas a carne crua queimava sua língua,
e cada refeição era seguida de vômitos que deixavam o chão ácido. Não fui feito para este mundo. Choramingou, arrancando punhados de cabelo que cresciam em tufos irregulares. Um dia, ao aproximar-se de uma aldeia, viu uma jovem colhendo flores. Seu vestido azul era um raio de cor num mundo cinzento. Por favor, disse tentando sorrir. A moça, porém, soltou um grito estridente e o monstro, em pânico, agarrou-a pelo pulso. Não para machucar, mas para mostrar. Para que ela visse a humanidade que lutava em seu peito. Mas a garota debateu-se, e ele, com mãos trêmulas, apertou demais. O pescoço dela quebrou-se com um estalo seco, como um galho seco. Horrorizado, o monstro fugiu, levando o corpo consigo. Enterrá-la-ia no alto de uma colina sob um carvalho retorcido. Eu só queria ser amado, sussurrou, cobrindo o túmulo com pedras. Mas naquela noite, os aldeões encontraram a sepultura e, ao verem as pegadas gigantescas, juraram vingança. O monstro, escondido nas sombras, ouviu-os rezar. Que Deus nos proteja do demônio que caminha entre nós. Foi então que o ódio floresceu em seu coração, negro e venenoso como a cicuta. Arrancou um galho da árvore sob a qual a jovem jazia e com ele escreveu na casca: Se não posso ter amor, terei medo. E assim, começou a assombrar a aldeia, quebrando janelas, matando o gado, deixando presentes macabros nas soleiras das portas. Um dedo humano, um coração de cervo, uma boneca de pano com o rosto arrancado. Nas noites de lua cheia, sentava-se no topo da montanha, observando as luzes distantes de Genebra. Sabia que Victor estava lá, vivo, enquanto ele apodrecia. Você me fez assim, murmurava ao vento. Agora farei você pagar.